Podeis assentar. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. O texto que nós lemos aqui é um texto bastante conhecido, retrata a história de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi o copeiro do rei, o homem em que o rei tinha que confiar. Nós vemos no capítulo 2 desse mesmo livro que o diálogo que aconteceu entre o rei Artaxerxes e Neemias acontece na presença da rainha. E vale lembrar que o rei e a rainha pouco se encontravam, principalmente em público. Não era normal ver os dois encontrando em público. Havia sempre um lugar reservado onde os dois pudessem encontrar, onde os dois pudessem dialogar, onde os dois pudessem trocar ali as informações. E Neemias estava conversando com o rei em um desses lugares aonde o rei se encontrava com a rainha. Nós vemos que o diálogo acontece na presença dela. Isso nos dá a entender que era um homem da confiança do rei. E o copeiro geralmente teria que ser um homem da confiança do rei, porque todas as vezes que o rei iria comer, iria se alimentar, primeiro o copeiro se alimentava, provava a comida, porque se houvesse ali algum tipo de veneno, algum tipo de armadilha montada naquela refeição, o copeiro morria. E o rei, olhando, assistindo antes, ele evitava essa comida. De forma que era um homem que sempre estava do lado do rei. Era um homem que o rei deveria, por obrigação, confiar. E Neemias era esse homem. E quando ele sai em rumo à sua terra natal, quando ele recebe a visita dos seus irmãos, ele pergunta: como que está a nossa terra? Como que está o nosso povo? E o seu irmão disse: olha, como podemos estar bem? Como podemos estar felizes? Como podemos estar contentes e cantar louvores ao nosso Deus, se os nossos muros, a nossa cidade, o túmulo dos nossos pais estão desertos, estão abandonados, estão jogados? Quando ele recebe essa notícia, o seu coração entristece e ele começa a chorar. E o rei percebe a tristeza de Neemias. E ele começa a conversar com ele e fala: meu amigo, o que está acontecendo? E ele então diz: olha, porque está assim, assim, assim na minha terra, os meus pais, os meus parentes está assim. Então o rei nomeia. E eu por muito tempo entendi que ele recebe uma autorização do rei, mas estudando para trazer essa palavra para vocês aqui hoje, eu descobri que não. Ele não recebe apenas uma autorização, ele recebe uma autoridade. Artaxerxes nomeia Neemias governador das províncias do rei de Judá, ou seja, o reino do sul. E quando ele vai, que ele chega ali, convida os seus irmãos, e ele começa a reedificar a cidade. Ele começa pelas portas, depois os muros, passa para o templo e aí as casas. Quando ele começa, a Bíblia diz que aparece 3 cidadãos, 3 homens para lutar contra essa reconstrução. A Bíblia fala de um homem chamado, está aqui no capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate ouviu. Quem era Sambalate? Sambalate, ele era o governador das províncias do reino do norte. Israel, depois da morte de Salomão, foi dividido ao meio, se tornou então reino do norte e reino do sul. Reino do norte chamado Israel, reino do sul chamado Judá. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. E Sambalate era governador das províncias do reino do norte, ou seja, de Israel. Enquanto Neemias é nomeado governador das províncias do sul, chamado Judá. É onde nós temos hoje o atual Israel. Interessante que Sambalate era irmãos de tribos, era das 12 tribos. Mas ele estava ali empenhado em atrapalhar. Quem mais estava ali? Tobias. Tobias, a Bíblia chama ele de Amonita. Ele era da descendência de Ló, naquele relacionamento incestuoso que ele teve com a filha mais velha. Ele era capitão, comandante do exército do reino do norte, Israel. Ele era governante de um exército.
E aparece também um terceiro cidadão, que lá no capítulo 6, chamado Gesem, que era sírio. Esses três camaradas, eles implantam ali uma emboscada, eles implantam uma perseguição grande em cima de Neemias, em cima da reconstrução, em cima da obra que deveria ser feita para o povo de Deus. E em cima desse texto, em cima dessa história, eu trouxe aqui uma palavra para o coração de vocês. Eu trouxe aqui estratégias do inimigo para te parar. Pastor, por que esse texto? Porque é uma coisa que nós temos que aprender bastante nesses últimos dias. Bastante. Porque Satanás, o nosso inimigo maior, aliás, o único inimigo, ele tentou já de várias formas. Durante muito tempo, na era da igreja, nós vemos perseguições, nós vemos afrontas. Antigamente era muito difícil, a igreja era perseguida. Quando se falava que era crente, era sinal de ser escarnecido, de ser maltratado. Já foi esse tempo. Satanás viu que isso não funcionava. E agora, nos últimos dias, ele mudou de estratégia. E por incrível que pareça, as suas estratégias têm gerado frutos. Então eu quero revelar essas estratégias para vocês, para que quando elas aparecerem, quando surgirem, vocês logo a identifiquem e repreendam e vença em nome de Jesus. Tomando aqui por base o texto e a vida de Neemias, eu coloquei 4 estratégias do inimigo. 4. Primeira estratégia, desânimo. Sambalate levanta e fala: pode porventura esse povo levantar esse muro num só dia? Em nenhum momento Neemias falou que seria em um só dia. Mas Sambalate estava tentando implantar o desânimo. E ele disse: olha, pode porventura reconstruir esse muro em um só dia? E pode porventura pegar as pedras queimadas, o pó, e fazer esse pó virar pedra? Hoje nós temos cimento, isso seria possível, mas naquela época não. Tentando implantar o desânimo, e nós vemos que estava funcionando. Mas de repente Neemias levanta e entrega para Deus essa queixa. Ele levanta e entrega para o Senhor, e a Bíblia disse que o povo se fortalece e começa novamente. Quando ele coloca ali as portas, Sambalate e Tobias começam incansavelmente implantar em cada trabalhador o desânimo. E eu quero dizer para vocês que essa arma tem surtido muito efeito nos nossos dias, principalmente depois dessa pandemia. Na última vez que eu estive aqui, eu estava conversando com o pastor Wesley, e ele estava me dizendo de alguns personagens aqui da igreja que desanimou durante a pandemia. Mas não é só aqui. Por onde nós temos passado, é um desânimo total, é um desânimo grande, é um desânimo que está expandindo. E isso não deveria ser normal, mas infelizmente está se tornando normal no meio do povo de Deus. Eu ouvi uma palavra, eu acho que saiu do coração do diabo, embora estava na boca de um cristão. Eu tive numa igreja e um cidadão falou assim: irmãos, bem-vindo ao novo normal. Eu falei: eu repreendo isso em nome de Jesus. Para mim isso não é o novo normal, está muito anormal, está muito anormal. Durante a pandemia eles descobriram que pode fazer as lives, beleza, deveria ser uma coisa boa, deveria, nos fazendo congregar quando nós não podíamos vir à congregação, deveria ser uma coisa boa. Mas sabe o que aconteceu? Abriram-se as igrejas, liberou os cultos, mas muitos não querem vir porque está lá na live. Eu posso assistir a live, para que eu vou para a igreja? Eu posso ver um culto pela internet, para que eu tenho que ir lá no domingo? Tem igreja aí servindo a ceia online, não precisa ir na igreja nem no dia da ceia. Misericórdia, isso é desânimo.
quando eu tinha 12 anos, 7 de setembro de 1986, nunca esqueço essa data, foi o dia que eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu levantei, mas eu levantei com gosto, eu levantei para ser crente. Aí de repente, uns 2 anos depois, eu peguei num domingo, eu falei, hoje eu não vou no culto não, hoje eu quero visitar os meus antigos amigos. Quero ir lá ver meus colegas antigos, ver se ainda vivem, ver como que está a minha turminha antiga. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá, mas eu não consegui voltar. Quando chegou no outro domingo, meu coração falou assim, para que você vai lá hoje? Eu falei, sabe que você está certo? Sabe que meu coração agora está certo? Irmão, eu fiquei 1 ano e meio fora da igreja. Eu desanimei. E isso a gente tem visto muito acontecer. Desânimo. A gente perde aquela coragem, perde aquela força. É como se a gente tivesse um carro 2.0 e de repente o carro ele tem 4 cilindros e ele é 2.0 e aí você perde 2 cilindros daquele e ele funciona só com a metade. É um carro potente, mas não está trabalhando com a força toda. Você pisa, ele parece que quer ir, mas não vai. Muitas pessoas nesses últimos dias estão vivendo isso. Parece um carro 2.0, mas está andando igual um carro 0.5. Metade da metade. Louva o Senhor, porque nesse domingo você veio aqui. Você não desanimou, você não deixou aquele sentimento de preguiça, aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento de deixa para depois, deixa para amanhã, semana que vem. Você venceu e falou, não, hoje eu vou para a presença do Senhor. Irmãos, nós estamos nos últimos dias aqui na terra, agora mais perto do que nunca. Eu não sei se alguns de vocês estão acompanhando o conflito lá no Oriente Médio. Irmãos, aquilo ali é o estupinho, é o cronômetro do arrebatamento da igreja. Já foi acionado, não tem mais volta. O arrebatamento acontecerá a qualquer instante da agora para frente. Se prepare. Pastor, ainda vai ser esse ano? Não sei, mas eu estou esperando ainda hoje. Lá no Oriente Médio está acontecendo muitos e muitos sinais. Muitos e muitos sinais. O ano passado, no finalzinho do ano passado, dia 29 de outubro, aconteceu o Yom Kippur, o dia do perdão, lá em Israel, a data mais sagrada para eles. E tem um rabino lá, muito conceituado, muito respeitado, porque ele nunca fez uma previsão e essa previsão falhou. Todas as suas previsões durante 40 anos sempre cumpriu. E ele no dia de Yom Kippur do ano passado, o ano 2020, ele se levanta diante da congregação e fala assim, ó, esse é o último Yom Kippur que nós vamos comemorar sem a presença do Messias aqui conosco. No próximo ele vai estar aqui. Não sei se isso é verdade, se vai acontecer, mas tudo indica que sim. O Messias que eles esperam não é o nosso Messias. O Messias que vai chegar lá com o nome de Messias, nós sabemos que é o anticristo. Em outras palavras, ele disse que no próximo Yom Kippur, o anticristo vai estar lá, sentado na cadeira dele. Eu não quero estar aqui. Quero fazer de tudo. Quero me preparar. Quero vencer o desânimo. Mas eu quero assistir isso lá dos camarotes celestiais. Aleluia. Desânimo. Não deixe o desânimo vencer o seu coração. Não deixe essa arma derrubar a sua fé, a sua coragem, o seu vigor. Quando Deus chama Josué para que ele fosse continuar ali a obra de Moisés e adentrar o povo a Canaã, primeira coisa que Deus disse para ele, Josué, tem de bom ânimo, não desanime. Por quê? Porque isso é normal. O desânimo bater no meu coração é normal. Sabe aquele dia que você trabalha o dia todo, aí chega a noite e você começa a tomar banho para ir para a igreja, o seu sangue esfria, aí você fala, poxa,
igreja, é normal. Aqui não tem nenhum super-homem que não tem isso. Agora, o que não é normal é depois que esse sentimento entra, a gente alimenta ele e ele derruba a gente. Isso já não é normal. E Deus disse para Josué: Josué, não desanime. Não deixe o desânimo vencer você, porque a obra é grande. E Neemias também passa pelo mesmo sentimento, mas ele se levanta e diz: eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Não posso me desanimar, não posso ser vencido. Eu vim para uma obra, o rei me enviou para uma obra, eu tenho um compromisso, eu tenho um trabalho a fazer, e esse trabalho só vai ser feito se eu estiver aqui. E ele vence o desânimo, vence essa estratégia. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida, que essa arma não prevalecerá contra você, não prevalecerá contra esta igreja, esta congregação aqui do Santa Fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segunda estratégia, segunda arma, medo. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele disse que o medo aniquila a fé. E lá no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer, assim disse o Senhor. Quando o medo entra na nossa vida, irmãos, medo todo mundo tem. Quando falamos que somos corajosos, e a própria Bíblia manda que a gente seja corajoso, coragem não é ausência de medo, pelo contrário, medo faz parte da nossa natureza, e isso é bom para a gente. O medo é bom. Você vê uma cobra e você fica com medo, não chega perto, isso é bom, é um sistema de defesa que você tem, que Deus colocou em você. Agora, o que a gente não pode é deixar esse medo transpor a nossa fé. Quando Davi levanta Davi levanta e vai visitar os seus irmãos, ele nem sabia o que estava acontecendo lá. Seu pai disse: leva queijo, leva pão, leva farinha e vai lá, entrega para o comandante, disfarça ali, dá uma olhada e vê como estão seus irmãos. Ele vai, faz tudo conforme o seu pai disse, chega lá, o que ele topa? Um exército tremendo de medo, por causa de um camarada de 4,20 metros, coisa anormal, aterrorizando o exército do povo de Deus. E ele chega perto dos irmãos e disse: o que está acontecendo aí? E ele disse: você não viu o gigante? O cara é grande, o inimigo é poderoso. Em momento nenhum você vai ver Davi chamando aquele cidadão de gigante, de valente, de guerreiro. Não. Toda vez que Davi vai fazer menção dele, fala: aquele incircunciso. Aquele incircunciso. Sabe por quê? Porque no coração dele, o que prevaleceria era a fé. Quando você tem fé, o seu problema diminui. Quando a sua fé cresce, o seu problema diminui. Quando a sua fé diminui, o seu problema cresce. É automático. É automático. Davi olha e fala assim: deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu resolver essa situação. Irmãos, isso não era problema de Davi. Deus não mandou Davi matar Golias em momento nenhum. O rei Saul não mandou. Ninguém mandou. Isso foi iniciativa dele. Convicção da sua fé. Ele falou assim: olha, esse cidadão aí, esse incircunciso tem afrontado o povo de Deus. Deixa eu ir lá resolver essa situação.
Quantas e quantas vezes o medo supera em nossa vida, e aí nós deixamos de fazer algo da vontade do Senhor, e às vezes nós deixamos de participar do reino de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus começa aqui. Antes de ir para o céu, nós vamos viver ele aqui, e às vezes nós deixamos de vivenciar o reino de Deus por causa da nossa fé, que nós deixamos ela cair e ser derrotada pelo medo na nossa vida. Essa pandemia veio para provar realmente a fé de muitos. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu também tenho medo. Eu também tenho medo dessa maldição que foi lançada no mundo todo. Tenho. Porque nós vemos aí ela fazendo um estrago. Mas agora a coisa que eu não posso, e você também não pode, é deixar que isso nos derrube a nossa fé. Porque sem fé não vamos vencer. Sem fé não vamos agradar a Deus. Sem fé jamais nós vamos alcançar o reino de Deus aqui na terra, o sobrenatural. No começo da pandemia, eu tremi as bases quando eu vi amigos partindo para a eternidade. Eu falei, poxa, o negócio é sério. Pensei que era brincadeira. E minha sobrinha trabalhava numa distribuidora de remédio. E ela me ligou e falou, tio, nós temos aqui o remédio, cloroquina, que as farmácias não têm, mas eu tenho. Estou escondendo umas caixas aqui, guardando para a família. O senhor quer algumas caixas? Eu falei, eu quero 2. Perguntei à minha esposa, você quer quanto? Ela falou, 2. Perguntei o Josué, ele falou, 2. Liguei para minha menina, falei, quanto você quer? Também quero 2. Aí eu perguntei para o David trabalha no Hospital das Clínicas desde os 15 anos. Se tinha alguém para ter medo, era ele. Está lá, já viu gente partir para a eternidade, já entrou no UTI. Então se tinha alguém lá da nossa casa para ter medo, era ele. E eu liguei para ele e falei, David, quantas caixas de remédio que você quer? Ele falou, nenhuma. Eu falei, como assim, rapaz? Pensa direito. Ele falou, estou pensando. Porque se eu tomo esse remédio e chego lá no final livre, eu vou falar para todo mundo que o remédio me salvou, e a glória não será de Deus. Eu vou entrar pela fé e vou sair pela fé. Eu fiquei envergonhado, porque quem devia estar ensinando para ele era eu. Quem deveria ser o professor lá de casa deveria ser eu. Liguei para minha sobrinha e falei, cancela o pedido, nós já somos vacinados. Já tentaram pegar ele no laço lá várias vezes para vacinar. Eu falei, e aí, David, você vacinou? Ele falou, nem vou vacinar, porque eu não quero dessa honra. A minha vida está na presença de Deus. Se Ele preservar a minha vida, a glória será para Ele. Se não preservar, vivo para Ele. Isso é fé, irmãos. Pastor, esse negócio não está certo. Não tem problema não. Fé é incompreensível. Fé é uma coisa irracional. Não vem falar para mim, pastor. O povo vem com um negócio de racional, fé racional. Espera aí. Desde quando fé é racional? Desde quando você chegar aqui, dobrar o seu joelho e conversar com ninguém, que ninguém está aqui, você não vê. Você conversa com ele e fala que eu ouvi ele. Isso é racional? Não. Só quem tem fé para entender o que é que você faz quando você ajoelha nessa cadeira, quando você chega no seu quarto, fecha os seus olhos e começa a conversar, parece que é sozinho. Os racionais vão achar que você está doido, conversando sozinho. Mas você que tem fé, você sabe o que você está fazendo. Você está conversando com aquele que livra, com aquele que protege, com aquele que guarda, com aquele que te trouxe e com aquele que vai te levar de volta. É Ele, para Ele e por Ele. Não é assim que a gente canta? Então pronto, a nossa vida é dele. Ninguém vai embora dessa terra antes do tempo.
Deus já marcou o seu dia. O pastor Cláudio Duarte fala que nós temos uma senha, e eu concordo. A gente vê cidadão aí, capota carro, capota, e levanta lá e sai andando. Você fala, não era o dia dele. Não era mesmo. Não era. Então use esses dias que você ainda tem aqui na terra, e são poucos, para honrar ao Senhor na sua vida. Para honrar o Senhor na sua vida. Use a sua fé primeiro na sua vida. Não deixe o medo derrubar você. Não deixe. Não deixe. E depois você use na vida daqueles que estão à sua volta. Porque senão, meu irmão, se você deixar o medo prevalecer, a sua fé desaparecerá. Desaparecerá. Livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 7. Se te mostrares frouxo no dia da peleja, a sua força será pouca diante do seu inimigo. A Bíblia que está dizendo. Fé, irmãos, é uma coisa que te faz viver o sobrenatural de Deus. A igreja ficou marcada na terra, ficou conhecida pelo sobrenatural de Deus. A igreja ficou conhecida na terra por causa dos milagres, por causa que o coxo andava, o cego enxergava, o mudo falava, o pecador que estava condenado agora é salvo, é cidadão do céu. Isso é sobrenatural. Mas nós estamos sendo vencidos pelo medo. Falei para o irmão Francinaldo, está acontecendo alguma coisa errada nas nossas igrejas. Não sei se aqui, porque eu não tenho familiaridade aqui com os irmãos ainda. Ainda, né? Pelo jeito aí parece que... Mas as igrejas onde eu tenho familiaridade, principalmente na minha. Antigamente, quando eu me converti, pastor, nós colocávamos carro de som na rua. Traga os doentes, traga os aleijados, e Deus garante a vitória. Eu já fiquei dentro do carro falando isso. Culto de jovem, eu lá, sentado no banquinho lá, dobrava o banco assim, colocava uma aparelhagem lá, eu pegava o microfone, suava de vergonha, e anunciava isso. E à noite acontecia isso. Cansei de ver. Irmãos, eu já vi defunto ressuscitar. Eu estava lá. Agora hoje a ordem na igreja é o seguinte: se você está doente, não vem. Pelo amor de Deus, fica na sua casa. Não vem. Resolva por lá. Não estou falando para você ir lá, colocar a mão na cabeça, abraçar. Não, estou falando isso não. Eu estou falando para você não deixar o medo tirar a fé do seu coração. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e entraram até a terra de Canaã. Caleb tinha 40 anos, quando ele chega ali e recebe a promessa de Moisés, que Moisés fala para ele: olha, Caleb, vai lá na terra prometida, e aonde você colocar o pé, aonde você andar, quando nós chegar lá é seu. Não, que proposta maravilhosa. Eu ia ficar lá pelo menos uns 20 dias andando nessa terra. E ele volta, dá ali a direção, dá ali o relatório. Eles vão, conquista a terra. Aí ele já não tem mais 40, mas ele tem 80 anos. 40 anos depois, ele chega para Josué, que agora é o líder, e fala: Josué, você lembra, você estava lá. Eu tinha 40 anos de idade, quando nosso Senhor Moisés prometeu que daria a terra onde nós colocasse o pé. E eu não tomei posse ainda. Quero te dizer, Josué, que eu ainda tenho a mesma fé e a mesma força para conquistar. Me dá uma autorização para me ir lá matar aqueles inimigos que estão lá na minha terra. Josué falou: vai lá. E ele não tosquenejou. Ele não pediu, falou assim: então manda aí alguém para me ajudar. Não, ele puxa da espada e fala: estou indo.
É esse tipo de gente que Deus quer. É esse tipo de gente que Deus conta. Irmãos, nós estamos numa oportunidade imensa. Sabe por que os chineses hoje estão sendo considerados uma nação das mais poderosas financeiramente? Porque eles usam as tragédias para crescer. A nação que mais cresceu nessa pandemia foi China. Foi. E não foi só agora não. Se der um terremoto, eles estão lá para vender empresa para reconstruir. Da onde que a vacina veio? Da onde que essas máscaras descartáveis vieram? Tudo de lá. Tudo de lá. Precisa do Brasil importar máscara descartável de lá? Não precisa. Mas eles fizeram. Porque eles pegaram as crises e tornou essas crises em oportunidade. Agora, às vezes eu pego uma crise e faço dessa crise uma derrota. O ímpio faz prosperar e o justo faz derrota. Errado. Isso não vem de Deus. Isso vem do inimigo da obra de Deus. Medo não combina com fé. Medo e fé não podem andar no mesmo coração. Não pode. Nós temos que levantar como povo de Deus para vivenciar o sobrenatural. Se não na congregação toda, se não no setor todo, se não na cidade toda, pelo menos na minha vida, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu não sei se eu disse aqui na oportunidade passada, mas sempre eu digo, aonde eu vou ministrar, eu sempre digo, no ano de 2020, que todo mundo tem medo dele, todo mundo fala que o ano de 2020 foi ruim, que foi uma tragédia, que foi um fracasso. Irmãos, foi um dos melhores anos da minha vida. Foi no ano de 2020, aonde muitos morreram, que eu permaneci vivo. Aonde muitos foram para o hospital, que eu permaneci com saúde. Aonde muitos fecharam as portas das suas empresas, dos seus comércios, que eu abri a minha porta do meu comércio. Foi na pandemia que o Josué abriu a empresa dele. O Deide comprou o carro dele. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você é aquilo que você imagina na sua alma. Está lá em Provérbios capítulo 30. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele será. Se você determinar que o ano de 2020 vai ser ruim, e você não vai viver, não vai chegar lá, pode ter certeza que é isso. Mas se você levantar como um servo de Deus, como guerreiro de Deus, como um valente de Deus, e dizer, eu vou vencer, o medo não vai me derrotar, pode ter certeza que é isso que vai acontecer na sua vida. Quando eles viram que o desânimo não venceu Neemias, o que eles fizeram? Contrataram, subornaram um profeta. O camarada que tinha que ir lá, dar uma palavra, dar um incentivo, agora é subornado para ir lá, dar uma derrota. Ele chega até Neemias e fala assim, olha Neemias, os inimigos virão e vão te matar. Então, se eu fosse você, eu iria para o templo e entraria no Santo dos Santos e se esconderia lá. Neemias falou, jamais, eu não sou esse tipo. Isso não é para mim. Você acha que eu não estou entendendo? Se eu entro no Santo dos Santos, eu vou morrer. Porque o Senhor vai me fulminar, só o sumo sacerdote pode entrar lá, eu não vou fazer isso. Mas se ele cai na conversa e deixa o medo dominar, o que ele faz? Entra. E aí o que acontece? Morre. Mas ele disse assim, o inimigo vai vir? Você está falando que o inimigo vai vir? Então faz o seguinte, a partir de agora, eu vou trabalhar com a minha colher na mão direita e a minha espada na mão esquerda. Deixa o inimigo aparecer que eu vou mostrar para ele uma coisa. Diga isso no seu coração, deixa o inimigo aparecer,
que eu vou mostrar para ele que aqui tem servo de Deus, que aqui tem homem de fé, aqui tem uma mulher de fé. Ah, e se o Covid aparecer? Vou mostrar para ele também. Vou mostrar. Pastor, e se ele me vencer? Amém, nós vamos para o céu. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei falou assim: eu quero ver se o Deus de vocês agora pode livrar vocês. Quero ver. Ele estava numa pandemia terrível. A pandemia de Sadraque, Mesaque e Abednego era pior que a nossa. Bem pior. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego falou: olha, rei, nosso Deus tem poder sim. Não sei se vai. Não sabemos. Mas mesmo se ele não nos livrar, você pode jogar na fornalha, mas vai jogar 3 homens de fé e de coragem. Porque não vamos dobrar. O medo de você, o medo das suas ameaças, não vai nos fazer dobrar. O que aconteceu? Foi jogado. O rei cumpriu. Mas dentro da fornalha veio o livramento. Veio o livramento. Não estou dizendo para você que se você colocar fé no seu coração, você não vai encontrar algum momento vai encontrar essa doença aí frente a frente. Encontrar um câncer, não sei que tipo de problema. Não estou falando para você que você não vai passar por isso, de jeito nenhum. Seria muita ignorância da minha parte falar para você que se você colocar uma fé no coração, nunca mais você vai ficar doente, nunca mais você vai morrer. Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo que se isso acontecer, você vai enfrentar de uma forma diferente. Diferente. Você vai vencer de uma forma diferente. Não sei de que jeito. Só sei que Deus vai agir ao seu favor. Vai agir. Agora, quando o medo bate no coração, quando você fala assim: não, Deus não vai resolver essa situação, então eu tenho que resolver. Deus não resolve. Tivemos um fato aí muito triste no mês passado. Contei para o irmão Francinaldo, o líder de varão da nossa igreja. Ele foi chamado para socorrer o pai dele lá em Itapuranga. E ele foi. O pai dele estava com Covid. Foi ele e o irmão dele. Os 2 foram e na volta estava chovendo. Eles fecharam o vidro e vieram os 3 dentro do carro. Todos 3 sem máscara. Quando chegou aqui, os 3 estavam doentes. Aí, antes que eles chegassem aqui, antes que eles fossem contaminados, eu estava, aliás, eles nem tinham ido ainda. Eu estava lá no meu comércio. De repente Deus bateu no meu coração. Falou assim: vai lá na casa do irmão fulano, faça uma oração com ele, ministra uma bênção na vida dele, que eu vou fazer uma obra na vida dele. Chamei minha esposa e falei: você tem coragem de ir lá comigo? Ela falou: na hora. Vamos lá. Mandei uma mensagem para ele. Eu mostrei a mensagem para o irmão Francinaldo. Falei: irmão, Deus me tocou e me mandou orar com o irmão, para mim aí colocar a mão na sua cabeça e ministrar uma bênção na sua vida. Irmãos, a gente fala, é difícil de entender. Porque se alguém liga para mim e fala que Deus mandou orar para mim, que tem uma bênção para mim, eu quero que ele vá na hora. Na hora. Não quero fazer igual o faraó lá não, que Moisés chegou e falou assim: as rãs estavam invadindo o palácio, aliás, as moscas estavam invadindo o palácio. Aí o faraó chama Moisés e fala: Moisés, eu quero que você ore ao seu Deus e peça para ele mandar essa praga embora. Aí o Moisés falou: quando? Que hora? Você quer que hora? Aí o faraó falou: não, vem cá amanhã, nesse mesmo horário amanhã. Não, para, né? Se você está com um enxame de mosca na sua casa e sabe que uma oração vai expulsar aquilo, a gente vai mandar o profeta voltar no outro dia. Foi o que aconteceu. O irmão me respondeu a mensagem e falou: pastor, agora não posso. Não tem como, não dá. Mas à noite, vamos marcar para a noite. Falei: amém, para a noite, está marcado.
Quando foi à noite, nada. Mandei mensagem para ele, falei, irmão, como é que vai fazer? Ele falou assim, não, eu estou saindo agora. Olha só, irmãos. Eu estou saindo agora para ir no hospital fazer um exame. Porque o meu pai estava doente. E a minha esposa está insistindo para mim ir. Então eu vou lá. Quando eu voltar de lá, a gente encontra e você ora por mim. Irmão, não fui eu, foi Deus. Lá na nossa igreja tem quase 300 pessoas e Deus me apontou ele. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o carro, ele sozinho dentro do carro, foi dirigindo tranquilo, mas nunca mais voltou. Chegou lá, eles pegaram ele, levaram para dentro, entubou ele. Um pouco antes de entubar, mandei uma outra mensagem para ele, falei, irmão, que isso, irmão? Ele falou, fica tranquilo, pastor, está tudo bem comigo. No outro dia ele partiu para a eternidade. Eu não sei como que alguém chama isso, eu chamo falta de fé. Porque pode ter certeza, se eu pego uma doença dessa, e o pastor Wesley, irmão Francinaldo, liga para mim, sem eu pedir e sem nada. Eu falo assim, pastor, eu estava aqui agora e Deus me tocou, eu tenho que ir orar com o Senhor e ministrar uma bênção na vida do Senhor. Irmão, pode ter certeza, não vou para o hospital não. Se caso eu morrer, eu morro feliz, sem revolta nenhuma com Deus. Chegar lá, eu converso com ele. Chega lá, eu falo, ó, Senhor, ou o Senhor errou, ou o profeta errou. Eu acreditei. Eu estou falando pelo Covid, porque é uma coisa que todo mundo sabe, está todo mundo vivendo isso aqui. Mas por que não dizer um câncer? Por que não dizer uma causa na justiça? Por que não dizer um outro tipo de enfermidade qualquer? Um problema dentro de casa, um problema conjugal. A gente fala que confia em Deus, a gente fala que tem fé em Deus, mas a gente não vive isso. A gente fala que a minha família é de Deus, eu entreguei a minha família para Deus, mas eu quero resolver tudo e nem consulto a Deus. Nem consulto a Deus para saber se Ele está nesse negócio, se não está. E depois a coisa dá errada. Eu falo assim, Deus não olha pelo meu lar, Deus não olha pela minha vida, Deus não está comigo. Eu deixei Ele de fora. Neemias falou assim, deixa o inimigo vir, pode deixar, deixa o inimigo chegar, porque na minha mão direita tem a pá de eu trabalhar, mas na minha mão esquerda tem uma espada esperando ele. Estou pronto. Medo é estratégia de Satanás para nos fazer parar, para parar a igreja do Senhor. Não vamos parar, não vamos deixar que o medo faça a igreja de Jesus parar. Vamos continuar pregando, vamos continuar salvando vidas, vamos continuar libertando vidas pelo poder de Deus. Foi para isso que nós estamos aqui. Jesus disse, não foi vocês que me escolheu, não foi vocês que me escolheu, mas foi eu que escolhi vocês, para que vá e dê fruto. Essa é a nossa missão aqui na terra, gerar frutos. Vou perguntar uma coisa, pelo amor de Deus, não me responda. Responda para você mesmo. Qual o fruto que você deu, que você gerou 2020 e 2021? Que tipo de fruto você tem gerado? Eu fui falar para um pastor, amigo meu, sobre a fé que nós estamos implantando na nossa família. Ele disse assim, você está louco, você está fazendo errado, você não deve usar a fé desse jeito. Eu parei e fiquei olhando para ele assim. Eu falei, poxa,
eu nunca imaginei que eu iria viver ao ponto de ver um servo de Deus me mandando não confiar em Deus. Eu falei, eu nunca pensei que eu iria viver isso. Irmãos, porque se tem alguém que me mantém de pé, é Deus. Se tem alguém que tem o poder de tirar a minha vida, é Deus. Então, quem eu tenho que temer? Deus. Só Ele. Só Ele. Jesus disse assim, no Evangelho de Lucas: qual de vocês, com todos os vossos cuidados e as vossas preocupações, tem o poder de aumentar meia hora no seu tempo de vida? Ninguém. Ninguém. É Deus na nossa vida. E nós estamos esquecendo de Deus. O medo está tirando o nosso foco. Dificilmente, eu tenho vários grupos no meu de WhatsApp, no meu celular. Dificilmente a gente vê nos nossos grupos alguém falando de Deus. Dificilmente. E não estou aqui falando que é só o grupo lá da... Não, é todos os grupos, inclusive da igreja, onde eu tenho também. O camarada posta uma política, posta uma palestra, posta uma matéria sobre Covid, posta lá uma reportagem sobre o médico, e não fala nada de Deus. Está tirando o nosso foco. Tirando o nosso foco. Nós deveríamos usar o nosso tempo, o nosso sentimento, a nossa força para adoração a Deus. Para adoração a Deus. Não vamos deixar, irmãos, que essa pandemia, que esse vírus atrapalhe a nossa adoração. Quando você vir para a igreja, venha com o coração aberto, não vem com medo não. Mas e se eu for lá para a igreja e pegar o Covid? Irmão, aqui dentro você não vai pegar. Não vai pegar, sabe por quê? A autoridade máxima aqui dentro é o pastor. É o pastor. É Deus no céu e o representante de Deus aqui na terra. E Ele não permite que isso aconteça. Só vai acontecer aqui dentro o que Ele permitir. E Ele não vai deixar. A palavra dele será fiel na sua vida. Ele vai profetizar a bênção na sua vida. E você tem que acreditar nisso. Ou você não quer viver o sobrenatural de Deus? Aqui dentro você pode adorar o Senhor com seu coração aberto. Não pense em nada, não pense em derrota, não pense em fracasso, não pense em morte, não pense em nada negativo. Espanta esse medo da sua vida e abra o seu coração para adorar o Senhor. Traga vidas para adorar o Senhor. Traga vidas para ser liberta. Traga vidas para receber Jesus na sua vida. Traga vidas para ser mudada pelo poder do nosso Salvador. Pode profetizar na vida deles. Pode dar a sua palavra. Olha, vai na nossa igreja que Deus vai te abençoar. Ainda está abençoando. Eu tenho certeza, eu estava conversando com o irmão Francinaldo, ele disse, lá na nossa igreja tem milagre sim, tem bênção sim. Então eu posso confirmar que pode trazer, sem medo. Não deixe o medo fazer você parar de fazer a obra de Deus. Não deixe. Não deixe. Terceira arma, contenda, divisão. Irmãos, isso não vem de Deus. Não vem. Não vem de Deus. Hoje o que se vê, para todo lado que a gente vai, é partido da direita, partido da esquerda. Quem apoia vacina tal, quem apoia remédio tal. Quem quer isso e quem quer aquilo. E se ficasse só nos comentários, mas aí parte para agressão. Agressão verbal. Maltrata um ao outro, humilha um ao outro. Isso não é normal, não vem de Deus. Hoje, quando a gente abre o Facebook, a gente vê tanta gente lamentando, contando ali, desabafando, jogando indireta em cima de um, em cima de outro. No Facebook não é lugar de crente desabafar. Instagram não é lugar de crente
colocar suas lamúrias. Redes sociais não é lugar de crente contar os seus problemas. Lugar de crente contar os seus problemas e reclamar do irmão, reclamar do que aconteceu, é no seu joelho, é no seu quarto. Neemias falou assim, quando ele chega para Neemias e começa a implantar ali a divisão, a separação entre eles, porque sabia que se separasse ia ficar melhor. O que eles fazem? Ele leva para Deus. Ele leva para Deus. E Deus resolve. Resumindo aqui a nossa palavra, 52 dias o muro estava de pé. 52 dias e a obra foi concretizada. O inimigo não podia mais entrar dentro da cidade de Jerusalém, porque ele não deixou nem o desânimo, nem o medo e nem a desunião vencer.